Nessa noite eu tinha preparado uma outra palavra, mas acredito que o Senhor tem levado-nos a um momento onde Ele quer tratar algo sobre a família mesmo, né? No domingo, já que o Cristian trouxe uma palavra que, meu Deus do céu, eu estava ali sentado ouvindo ele falando, mas rindo assim de alegria, sabe por quê, irmãos? Lindo que o Senhor está fazendo. Direcionou, né? Que palavra que Ele já trouxe sobre os dízimos da oferta, tem tudo a ver com o que o Senhor tem para nós nesse tempo. Deus abençoe sua vida, meu querido. Deus abençoe, Deus continue te usando fortemente. Salmos 127. Você que tem sua Bíblia, Salmos 127. É um momento onde o Senhor Ele quer tratar algumas coisas conosco sobre a família mesmo, né? Que tempo incrível que o Senhor está trazendo para nós. Salmo 127. E essa palavra foi ministrada hoje em Mira. Mas a palavra do Senhor se renova todo dia, todo momento. E eu achei que muito profunda essa palavra. Eu achei que essa palavra cabe muito em nós nos dias de hoje. Então, e também o Senhor tem direcionado, né, essa palavra que no culto de hoje nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Estamos bem alinhados na voz do Senhor, amém? Então, o que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá a eles aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, e o seu galardão, como flechas na mão do valente. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele as suas aljavas, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Aleluias. Irmãos, o projeto do Senhor é a família, de fato. O projeto do Senhor sempre foi família. O fundamento de tudo é a família. O Senhor sempre construiu isso. Deus inicia um tempo que ele, antes de fazer qualquer coisa, planejar qualquer coisa para a humanidade, Ele faz todas as coisas, mas Ele inicia com a família. Então, hoje, nós temos o entendimento onde o Senhor Ele quer tratar algumas coisas com a família. E o primeiro versículo diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então a palavra está dizendo que se o Senhor não estiver dentro dos seus projetos, se o Senhor não estiver dentro dos seus projetos como família, em vão eu posso trabalhar. A palavra está dizendo assim, em palavras mais claras, que eu posso trabalhar com a força do meu braço, que eu posso trabalhar dia e noite, demorar para dormir, acordar muito cedo, mas se o Senhor não estiver no meu projeto com a força do meu braço, não vai dar certo, não acontece. E o momento aonde o Senhor quer nos levar, Ele quer nos levar a um momento mais íntimo com essa palavra, porque se o fundamento da família, nós temos intimidade com aqueles que nós moramos. E se nós temos intimidade, nós estamos falando de esposo, esposa e filhos. Aleluia! Então, esse versículo começa a dizer sobre a edificação. Sobre a edificação, o Senhor só edifica algo que esteja fundamentado. Aonde nós fundamentamos a nossa fé, aonde nós fundamentamos a nossa casa, a base de toda a família. E o lugar propício para isso é a mesa. Eu estive falando hoje de manhã que a gente vê falar muito hoje sobre a mesa. A mesa sim. A mesa é um lugar onde gera intimidade, a mesa é um lugar onde gera projetos. E é isso que o Senhor quer trazer, nos mostrar nessa noite, porque o lugar onde tem a mesa, onde tem intimidade, ali os projetos começam a fluir. Não adianta eu começar a pensar em alguns projetos e deixar minha família de lado. Na força do meu braço eu não vou, porque Deus não está nesse negócio. Porque a Bíblia diz aqui: se aquele que trabalha, aquele que busca com a força do seu próprio braço e não é edificado pelo Senhor, não direcionado pelo Senhor, esse apenas vai trabalhar. Ele vai morrer trabalhando, ele vai morrer planejando, não vai acontecer. Agora é diferente quando eu sento à mesa, um dos momentos mais incríveis que temos em casa. Isso é um costume. Eu e o Luciano, quando nós sentamos à mesa, temos muitos projetos, muitos. Nós sentamos à mesa só para conversar e bater papo. Às vezes não sai projeto, às vezes é só para conversar mesmo e bater papo. Mas irmãos, veja que isso também é unção de Deus.
Veja que isso também é uma graça de Deus descendo sobre a família, porque quando nós estamos à mesa, nós estamos ali apenas conversando, eu imagino que é um movimento sobre aquele lugar espiritual, porque nós somos sacerdotes da nossa casa, e o sacerdote é aquele que direciona palavras, sacerdote é aquele que direciona novo tempo, sacerdote é aquele que direciona algumas coisas, projetos sobre a sua família, e isso só é possível quando nós sentamos e queremos entender em que ponto a minha família está, em qual ponto a minha família está. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dele dará aos seus amados enquanto dorme, o seu sono. É interessante que a palavra está dizendo, a palavra não nos diz que nós temos que ficar em casa, cruzar nossos braços e deixar a coisa acontecer, que o Senhor vai fazer, não. A palavra diz, Ele está dizendo que é para nós planejarmos, é para nós pedirmos. Como o Diácono falou aqui agora, o Cristian falou, ele falou que queria uma moto, mas ele tem que melhorar. Irmãos, por muitos anos nós endeusamos, alguns endeusam a pobreza. Não, que o povo do Senhor é humilde. Não, irmãos, o povo do Senhor é rico, o povo do Senhor é próspero. Eu quero prosperar, eu quero ter mais, eu quero buscar mais. Eu posso planejar, isso não é proibido, posso planejar, eu quero. É ser sonhador, porque ser sonhador não significa que eu estou viajando, não. Ser sonhador é aquele que projeta, mas todo projeto só tem um fundamento se a família estiver junto. Todo projeto só é fundamentado se a família estiver em concordância. Aleluias, aleluias. Só que o que me chama a atenção nesse capítulo é quando ele trata dos filhos. E a palavra diz, Salomão diz nesse capítulo, ao escrever os Salmos, porque Salomão edificou grandes templos, Salomão edificou grandes coisas, e nesse capítulo ele trata tão lindo quanto aos filhos. Ele quer dizer assim, olha, como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Meu Deus do céu, como flecha na mão do valente. Ele está tratando dos nossos filhos, que são a nossa herança, os nossos filhos que são promessa, como flecha na mão do valente. Aleluia! E todas as vezes que nós ministramos sobre a vida dos nossos filhos, nós estamos apontando, nós estamos afiando eles. E todas as vezes que nós ministramos algo na cabeça deles, ministramos na vida deles, nós estamos apontando, forjando um caráter de uma criança, um caráter espiritual. Nós estamos dizendo, ei, eu sei aonde o meu filho está indo, eu sei que caminho ele está levando, porque eu estou apontando a direção do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Todas as vezes que eu vou orar com meu filho, eu ministro na vida dele. Irmãos, pode ele estar sozinho em casa, pode ter um amiguinho dormindo, eu ministro da mesma forma. O meu filho, eu entendi que o Senhor, Ele me direcionou, falou assim, olha, eu te dei, agora você aponta. Eu te dei, agora você aponta. Aleluia. E eu ministro na vida dele, faz Deus, que o Lucas seja um doutor, que ele seja um médico renomado, em nome de Jesus. Eu oro desse jeito, irmãos. E ele fecha o olho, amém, amém. Que ele seja um doutor, que ele seja renomado, que ele tenha posses, que ele tenha bens nessa terra, que ele seja próspero nessa terra, aonde que ele pisar, as plantas dos pés, que o Senhor venha dar por herança, que o Senhor venha dar bens a ele. Irmãos, ministre na vida dos seus filhos. Se não tem filho ainda, ministre futuro, porque nós somos uma geração onde muitos têm dito que Deus está levantando uma geração. Sim, Deus está levantando uma geração, mas nós como os pais, nós somos responsáveis por apontar essa geração para essa nação. Aleluia, que até referencial, futuros, nós temos que saber qual caminho nossos filhos estão indo. Aleluias, aleluias. Então, ministrar sobre a vida dos nossos filhos é apontar um novo processo de um caminho. Aleluias. Há uma batalha espiritual sobre a vida da família. Há uma batalha espiritual sobre a vida dos nossos filhos. Há muitas vozes dizendo, ei, faça isso, faça aquilo. Faça isso. Tem vozes vindo contra a mente dos nossos filhos. Tem vozes vindo contra as famílias. Porque o objetivo de Satanás é destruir a família. Porque ele sabe que se ele destrói a família, ele quebra todo um projeto de Deus. Ele quebra um projeto de Deus, irmãos. Se ele destrói a família, ele quebra. Imagina, quando a separação acontece, a pessoa, um sai quebrado de um lado, outro sai quebrado de outro, e quem fica no meio são os filhos. É isso que acontece.
pronto, está tudo certo, Satanás venceu. Nessa batalha ele venceu. Porque se tem uma criança quebrada, ali se interrompeu um futuro. Ali você interrompe um projeto. Ali você interrompe várias coisas que a mente da criança ela é muito mais evoluída do que a nossa. Então ela pega muito mais coisas e pensa mais à frente do que a gente, querendo ou não. Mas só que o Senhor diz, a palavra nossa nessa noite é que a edificação precisa ter o Senhor, não é na força do meu braço, é pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Então, nós temos que apontar os nossos filhos, porque gerar neles, criar uma geração onde tem gerado coisas, criar uma geração onde vai começar a gerar para esse mundo, para esse lugar, para esse mundo, para esse país. Aleluia! Aleluia! Talvez nós somos uma geração onde nós recebemos palavras do contrário lá atrás. Talvez nós passamos por uma geração onde carrega o peso de palavras contrárias, carrega o peso de maldição hereditária. Às vezes nós somos uma geração onde muitas coisas são travadas porque é um peso. Mas irmãos, agora, irmãos, você está falando, mas eu já me converti. Irmãos, tem coisas que precisam ser quebradas. Tem coisas, maldição hereditária que precisa ser quebrada. Aleluia! Precisa ser quebrada. Tem pessoas até hoje sofrendo há muitos anos, mesmo depois de 20, 30 anos de crente, ela sofre por maldição hereditária. Meu Deus do céu! E o Senhor está dizendo nessa noite, ei, se você é bem-aventurado, o homem que enche dele as suas aljavas, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta, nunca serão confundidos, porque o Espírito Santo do Senhor gera em nós o poder de entender, de entendimento. O Senhor gera em nós o poder, ousadia. Aleluia! Aleluia! São coisas que precisam ser quebradas. Aleluia! Nós só entendemos isso porque, como nós temos filhos, ou já disse aqui, mesmo se não tivermos, nós precisamos quebrar isso dentro da geração, às vezes com o pai, com a mãe, com o irmão. Aleluia, isso é forte, irmãos. Tem pessoas com a vida travada até hoje que não vai para trás nem para frente porque carregam a maldição de muitos anos. Há pessoas que carregam coisa que não é dela, carregam fardo que não é dela. Sabe por quê? Porque o vô, a avó, um parente, lembra da época da madrinha lá atrás? Quem é brasileiro sabe que se eu tenho um padrinho ou madrinha, sabe o que esse pessoal fazia? Eles entregavam em terreiros, eles entregavam em bruxarias, aqueles que se dizia seu padrinho, eles entregavam o seu nome nesses lugares. E por isso muitas pessoas carregam maldição através desse tempo. Meu Deus do céu, isso é tão forte. Por isso que a palavra do Senhor diz para apontarmos o nosso filho como flecha na mão do valente para atingir um alvo, porque todas as vezes nós ministramos sobre a vida dele bênçãos sem medida. Ei, eu estou forjando o caráter de uma criança, eu estou forjando porque está nascendo uma geração aonde não vai se curvar aos deuses, está nascendo uma geração aonde vai ser uma geração aonde vai ser adorador do Senhor, uma geração aonde vai elevar esse país, vai ser um referencial para essa nação, para Aveiro, para Mira, para Portugal todo. Meu Deus do céu, uma geração nova. Aleluia! Uma geração nova. Eis que filhos são a herança do Senhor, e o fruto do seu ventre e o seu galardão. Eu acho tão lindo quando o Senhor trata como os filhos são a herança do Senhor. A herança. Como eu já disse, temos que planejar, temos que fazer. Mas ter filhos como herança. Eu tenho filhos na fé, tenho bastante filhos na fé. A pastora sabe o que é isso, a pastora sabe o que é isso, ter filhos na fé. É carregar, é chorar por eles. Mas eu não vi fulano na igreja hoje, meu Deus. Para muitos não veio, não, para a pastora não. Ela falou, não estava aqui hoje, o que aconteceu? É filho na fé, é o galardão dela, é o galardão do pastor. Quando ele não sente o abraço daquele irmão que não veio no culto hoje, ele fala, o que aconteceu com o irmão X, com o irmão fulano e tal? Esses são os nossos filhos na fé, esses são o nosso galardão, esses são a nossa herança. Ainda que mesmo que eu projetei um tanto de coisa, ainda que eu sonhei um tanto de coisa, que os meus projetos são mirabolantes, são muito para mim, ainda que não aconteça, mas se o Senhor gerar para mim filhos da fé, filhos aonde eu tenho por herança, meu Deus do céu, eu já ganhei meu galardão, eu já entendi que o Senhor ele já me deu algo, aleluia! Para muitos são coisas palpáveis,
Mas se nós olharmos para os olhos espirituais, são filhos da fé. É um reino crescendo, é a igreja que não para, é o amor do Senhor sendo derramado sobre a nossa vida, na família de Cristo, no corpo de Cristo. Aleluia! Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Amém? Amém, Jesus. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos hoje, nessa hora. Eu gostaria que você... Eu sei que tem pessoas aqui que clamam por um familiar. Eu sei que tem pessoas que ainda o pai ou a mãe ainda não é salvo, não se voltou para Cristo. Eu sei que tem pessoas que clamam, choram por conta do irmão, por conta de um filho. Pessoas que estão nas drogas. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora comigo. Aleluia, Jesus. E como um ato profético nessa noite, nós iremos declarar. Se você quiser ficar em pé, fique à vontade. Se quiser ficar sentado, fique à vontade. Mas nós vamos declarar nessa noite que a nossa família é a bênção do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você pode ficar em pé? Aleluia. Aleluia. Mas eu gostaria que você orasse agora nessa noite. Aleluia. Você é representante da sua família aqui hoje. Você é um representante dos céus da sua família hoje. Aleluia, você é boca do Senhor para a sua família. Aleluia. Você é resposta de oração da sua família nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem crê que é um novo tempo do Senhor para a sua vida? Aleluia. Quem crê que é um novo tempo para a sua família? Quem crê que Deus está virando a chave na vida da sua família hoje? Aleluia. Então você vai clamar ao Senhor nessa hora. Eu vou te dar liberdade para você começar a clamar. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar para que o Senhor quebre toda maldição hereditária. Nós vamos orar para que o Senhor quebre toda maldição lançada contra a vida dos seus. Em nome de Jesus, aponte para a sua casa, aponte para o seu lar, aponte onde você quiser, mas comece a clamar a Ele nessa hora. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai, aqui está a sua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, grande é o projeto do Senhor, ó Pai, para a sua igreja. Grande é o projeto do Senhor, e Satanás, ó Pai, não pode derrubar a sua igreja, porque a sua igreja continua andando, a sua igreja continua prosperando de fé em fé, de glória em glória, em nome de Jesus, ó Pai. Aonde estiver, Senhor, cada representante de família aqui nessa hora, Senhor, a cada representante, a cada ministro aqui, a cada sacerdote aqui nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, pelo seu poder, Senhor, comece, Senhor, em nome de Jesus, visitar as suas famílias, comece, Senhor, a visitar, Senhor, o Pai, a mãe, o irmão, em nome de Jesus, visita, Senhor, aquele lar, visita, Senhor, a cada casa, visita, Senhor, a cada projeto, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo. Eu quero encorajar, Senhor, a igreja do Senhor nessa noite, a dizer, Senhor, a proclamar, Senhor, coisas, ó Deus dos céus, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Que seja desfeita agora, Senhor, toda astúcia, todo projeto de Satanás, ó Pai, contra as famílias. Seja, Senhor, desfeita agora, Senhor, todo projeto, Pai, demoníaco, sobre a vida das crianças, do Pai, do Filho, do irmão, em nome de Jesus. Espírito Santo do Senhor. Que nessa hora, Senhor, a esperança do Senhor, ó Pai, seja revivada. Que nessa hora, Senhor, a esperança do Senhor, ó Pai, seja manifesta, Senhor, em cada coração. Em nome de Jesus, ó Pai, como boca do Senhor nessa noite, Pai, eu declaro, ó Pai, que projetos novos, ó Pai, fluirão de corações aqui hoje, Deus. Eu declaro, Pai, na vida, Senhor, dos meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que coisas novas, Senhor, começarão a acontecer, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o Senhor garante a sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Ainda que essa semana, Senhor, ainda essa semana, Senhor, haja, Senhor, paz naquela família, Pai. Que ainda hoje, Pai, haja, Senhor, paz, ó Pai, dentro daquela casa. Em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, todo espírito de loucura, Senhor, naquela casa. Eu repreendo, Pai, todo espírito de loucura, Pai, todo, Senhor, contenda naquele lugar. Em nome de Jesus, toda contenda, Senhor, entre o casal. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus. Te louvamos, ó Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.